Tem, tem só. Pessoal, vou fazer mais uma pergunta para a gente não se estender muito aqui, até para não cansar o professor Leandro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é do Hector Luiz. Parabéns, professor Leandro. Poderia comentar sobre o emprego de submarinos nas guerras Ah, modernas? sim. Sim, perfeito. Obrigado, Hector. O submarino, a pesquisa dele, assim como a pesquisa em torno do balão, é mais velha que o século XIX, né? Uma primeira tentativa de construir um submarino foi na Guerra de Independência das 13 colônias, na Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, que foi um submarino individual, perdão, um submarino para um só tripulante, né, chamado Turtle, né, tartaruga, né, que era era uma tentativa dos revolucionários americanos para fundar um navio de guerra britânico atracado num porto americano, né? Mas que não deu certo. Depois da Guerra de Independência dos Estados Unidos, lógico, e até chegarmos na Guerra Civil Americana, onde nós vamos ver o primeiro emprego de submarinos, de barcos submersíveis, né, como eram chamados, há uma longa história de desenvolvimento da pesquisa sobre flutuação, sobre submersão e emersão de meios navais, né? E só uma observação que eu acho importante, que em respeito até a muitos colegas que são marinheiros, né? Muita gente fala, pô, o submarino é diferente do navio. Não, o submarino é um navio submersível, né? Eu tenho colegas marinheiros que, quando alguém sugere que submarino é uma coisa e navio é outra, eles ficam ofendidíssimos, né? E com razão, o submarino é um tipo de navio que pode lutar tanto na superfície quanto debaixo d'água, embora seja construído especialmente para lutar debaixo d'água, né? E o primeiro uso de submarino, uso em combate, e que teve um afundamento de um navio de superfície, foi de fato na Guerra Civil Americana. Foi no ano de 1864, foi no porto de Charleston, na Carolina do Sul, né? Foi um submarino confederado, sulista, né, chamado Hunley, CSS Hunley. Esse CSS é uma sigla que significa Navio dos Estados Confederados, né? Confederate States Ship, né? Navio de guerra dos Estados Confederados, que era na verdade um barco semi-submersível, o Hunley. A torre tinha uma torrezinha de observação, não existia sonar, evidentemente. Ele tinha uma torrezinha de observação que ficava acima do nível da água e o resto do corpo dele abaixo. Ele não tinha torpedos, né? Na Guerra Civil Americana já existia essa expressão, torpedo. Mas o que era o torpedo na Guerra Civil Americana? É o que nós chamamos hoje de mina naval. Era uma mina flutuante, era chamado de torpedo. Hoje o torpedo é um projétil subaquático que um submarino ou mesmo um navio de superfície pode lançar em direção ao seu inimigo, lançar em direção ao alvo. Navios de superfície também fazem uso de torpedos, né? Podem inclusive ser lançados hoje de aviões, de helicópteros, evidentemente, contra meios navais. Mas na época os submarinos não tinham essa arma. Então o que se fazia? O submarino, todo construído em metal, tinha um arpão bastante longo na sua frente, na sua proa, né? A proa é o bico, né? A frente do submarino. Então ele tinha um arpão, e esse arpão tinha uma carga explosiva na sua ponta, uma carga de um barril de metal, geralmente. Aí o submarino vinha em direção ao navio inimigo, geralmente eram navios construídos com cascos de madeira, embora já existisse na Guerra Civil Americana, assim como na Guerra do Paraguai, também vão aparecer navios blindados, né? Navios a vapor construídos em metal, bem mais resistentes à artilharia. Mas o alvo desses primeiros submarinos eram navios de madeira. E a tripulação do Hunley atacou uma fragata de madeira da Marinha dos Estados Unidos, a Marinha Federal, no porto de Charleston. Essa fragata era chamada USS Housatonic. O USS é de United States Ship, né? Navio de guerra dos Estados Unidos. E eles conseguiram afundar a Housatonic, né? Eles conseguiram abrir o casco com o impacto, né? Abrir o casco da fragata. E aí, quando você furava o casco do navio inimigo, como é que se explodia a carga? O submarino tinha que recuar. Quando o submarino recuava, quando ele se retirava, o arpão se rompia, né?
e tinha a ponta do arpão com a carga ficava presa no navio inimigo. E conforme o navio ia recuando, uma corda presa nesse arpão, né, conforme o submarino ia recuando, essa corda funcionava como uma espécie de detonador. Ela explodia a carga, ela abria uma ampola de ácido sulfúrico dentro da carga, esse ácido sulfúrico inflamava a pólvora e causava explosão. E para sorte dos submarinistas, ou azar, sorte porque conseguiram o seu intento de afundar o navio, e azar porque também os submarinistas todos morreram. Eles acertaram, eles atingiram justamente o paiol de munições do USS Housatonic. Então, na hora que explodiu, não explodiu só a carga, explodiram também as munições que estavam a bordo. E praticamente toda a tripulação do Housatonic faleceu. Só que no choque, ao que parece, no choque da explosão, o Hanley perdeu o seu equilíbrio, né, dentro da água, submarino, e ele também naufragou. Ele foi recuperado recentemente, inclusive. Ele está no museu hoje em Charleston, né, e foi retirado do fundo do oceano há poucos anos. Ainda agora há pouco tempo, nos anos 2000. Não me lembro exatamente quando, mas foi nos anos 2000.